Fala devs, beleza? Eu sou a Carol Costa e enquanto o William lava a louça pra mim, eu vim tomar este canal. Então sejam todos muito bem-vindos ao canal KDev. E galera, brincadeiras à parte, a gente está aqui para agradecer todo o carinho de vocês, todas as mensagens, todos os comentários que vocês enviaram pra gente. E foi super legal ver esse carinho com o canal, carinho comigo, carinho com o nosso casamento. E tô aqui também para dizer, galera, para compartilhar com vocês que deu tudo certo no nosso casamento, graças a Deus, foi super legal. A gente está muito feliz e agora, galera, a gente vai voltar com a frequência de postagens aqui do canal de sempre. Toda semana vai ter um vídeo novo, então entre uma louça e outra eu vou gravar os vídeos para postar aqui no canal. Então galera, muito obrigado por todo o carinho e bora pro vídeo de hoje. Galera, no vídeo de hoje vamos implementar uma integração para a consulta dos dados de rastreio de encomendas dos Correios em PHP. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, os Correios possuem web services para consulta dos dados de frete e de entregas, mas esses web services são todos em XML e necessitam de autenticação para usá-los. Porém, galera, eu queria trazer uma integração mais simplificada aqui para o vídeo de hoje do canal, e em uma das pesquisas aqui sobre formas alternativas aí de conseguir essas informações de rastreio, eu encontrei a API pública que o app dos Correios utiliza, e o mais legal é que ela retorna os dados em JSON e não necessita de autenticação para usar ela, então é ela que a gente vai implementar no vídeo de hoje. E a primeira etapa do projeto aqui, galera, é a gente vai criar um formulário para que o usuário possa informar qual é o código que ele vai pesquisar, que ele quer consultar aí, esse código de rastreio dos Correios. Então, bora começar o projeto de hoje. Galera, aqui para o projeto de hoje eu tenho uma pasta vazia, meu projeto realmente não tem nenhum arquivo aqui e eu vou começar a construir uma estrutura aqui para o meu projeto. Galera, as classes aqui do projeto eu vou utilizar o Composer para fazer o autoload delas, mas caso você não queira utilizar o autoload, basta incluir as classes diretamente, né? Ou criar um autoload próprio aí para essas classes, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou criar aqui, galera, vou criar um arquivo chamado composer.json. E dentro dele eu vou definir aqui algumas configurações do projeto, né? Aqui a primeira coisa é colocar o nome do projeto, então o name dele aqui vai ser wdev barra rastreio correios, beleza? Vou colocar aqui o autoload, né? Então o autoload aqui eu vou configurar o autoload seguindo a PSR4, né? Dentro aqui da PSR4 eu passo o namespace que eu vou utilizar, vai ser o namespace app, com duas contrabarras aqui. Dois pontos e a pasta que eu vou usar no meu projeto, a pastinha app com uma barra aqui no final, beleza? Já tenho aqui a estrutura do meu JSON aqui do Composer configurada, vou fechar ele e vou abrir o terminal, beleza? Aqui no terminal, galera, eu vou rodar o comando do Composer install. Galera, tá com um pouquinho de zoom aqui a mais, mas já vou diminuir. Então aqui rodou o nosso Composer aqui e ele criou a pastinha vendor e também o Composer.lock aqui pra gente. Só vou diminuir um pouquinho do zoom aqui, galera, só para ficar um pouco melhor para eu aplicar aqui as configurações no projeto, tá? Então aqui tem o meu Composer criado, já tem a estrutura aqui do autoload criada e eu vou criar a estrutura de pastas aqui do projeto. A primeira pastinha que eu vou criar aqui é a pasta app, que eu já falei para o Composer que ela existe, que é a pasta que vai guardar as nossas classes. Beleza? Outra pasta muito importante aqui, como a gente vai fazer um formulário, uma estrutura HTML ali, eu gosto de criar uma pasta chamada includes. Dentro dessa pastinha includes a gente vai colocar os nossos arquivos aí que vão ter o nosso header, nosso footer, nosso formulário, enfim, eu vou criar aqui dentro. Claro que você pode utilizar uma outra estrutura, uma estrutura MVC, criar tudo isso daqui dentro de uma API, usar um front-end reativo também, beleza? Só que para o vídeo de hoje aqui a gente vai fazer de uma forma um pouco mais simples. Dentro dessa pastinha includes aqui, galera, a gente vai criar os arquivos de header, footer, nosso formulário também. Então vamos colocar aqui, galera, um arquivo chamado header.php. Depois a gente vai criar um outro arquivo aqui chamado form.php, que vai ser o nosso formulário. A gente vai criar um outro arquivo aqui chamado footer.php, né, que vai ser o rodapé da nossa página ali. E também, galera, eu vou criar um outro arquivo aqui, já vou deixar criado, chamado result.php. O que esses caras vão fazer? O formulário vai ser exibido no momento que o usuário acessar a primeira vez e ele vai digitar o código que ele quer pesquisar. Já o result vai ser retornado, vai ser exibido na tela com os dados do rastreio, né? Todos os eventos ali daquele objeto dentro do rastreio dos Correios, tá? Então a gente vai fazer aqui um ternário aqui para exibir ou não o formulário ou exibir ou não aqui o resultado dentro da nossa página, beleza? Já temos esses 4 arquivos criados, eu posso até fechar eles aqui. E eu vou criar agora, galera, um arquivo chamado index.php. Beleza?
index.php, o nosso arquivo base aí das URLs, né? E dentro dele eu já vou colocar a abertura do PHP. Vou colocar aqui também o include do Composer, então require dir /vendor /autoload.php. Então aqui eu estou importando o autoload do Composer, vou até colocar um comentário, autoload do Composer. Abaixo dele aqui, galera, eu já vou fazer o includes dos meus arquivos aqui, do footer, do form e do header, né? Esse carinha do result aqui a gente vai fazer um pouquinho mais pra frente. Beleza? Então vamos colocar aqui include, a gente vai passar o diretório aqui, o diretório atual, ponto, aqui /includes /header.php. Beleza? Esse cara aqui é o cabeçalho, né? Então vou colocar aqui cabeçalho da página. Beleza? Vou copiar aqui, galera, e já vou colar aqui embaixo, só para a gente já ter essa estrutura aqui criada, porque a gente vai usar também para os outros. Então aqui vai ser, eu vou chamar de conteúdo da página aqui. Esse conteúdo aqui vai ser ou o formulário ou a nossa página de resultado. Então conteúdo da página. Aqui eu tenho, nesse momento eu vou utilizar o form, né? E aqui é o rodapé da página, né? Então aqui é o rodapé da página e eu vou trocar aqui para footer. Beleza? Tem essa estrutura aqui. Se eu atualizo aqui no meu navegador, não vai fazer nada, porque nenhum desses arquivos aqui tem conteúdo. Só que se eu venho aqui no header, escrevo header aqui. Se eu venho aqui no form, escrevo form. E se eu venho aqui no footer, escrevo footer. E atualizo o meu navegador, eu tenho aqui esses 3 textos aí sendo retornados, então os meus arquivos estão sendo carregados corretamente. Só que, galera, o foco do vídeo não é o HTML, o CSS que a gente vai utilizar aqui, o foco do vídeo é a integração com os correios. Então, para o HTML, aqui para o nosso framework aí de front-end, a gente vai utilizar as bibliotecas aí do Bootstrap para nos auxiliar aí nessa criação desse nosso projeto, beleza? Então, eu vou abrir aqui o site getbootstrap.com, vou clicar aqui em Get Started. E aqui, galera, ele já traz uma estrutura aqui, base aqui de HTML pra gente. Então, eu vou copiar esse cara aqui, beleza? Essa parte de cima até o body aqui, né? Posso até copiar até o H1 aqui, galera, a gente vai utilizar ele. Copiei aqui e colo ele no lugar do header, beleza? Aí eu troco aqui esse título da página aqui, deixa eu até diminuir um pouquinho aqui. Eu vou trocar o título da página aqui por consulta. Vou colocar rastreio de encomendas. Rastreio de encomendas. Beleza? E vou colocar esse mesmo carinha aqui dentro desse H1 aqui. Beleza? Colei aqui. Agora, galera, eu venho aqui dentro desse mesmo exemplo aqui e eu vou copiar o que está abaixo daquele H1 ali e vou colar dentro do footer. Beleza? Então aqui no lugar do footer eu colei esse cara aqui. Beleza? Formulário aqui não vai ter nada por enquanto, eu vou remover. E aqui dentro do header, galera, a gente vai passar algumas classes aqui no body e no H1 aqui, só para deixar um pouquinho mais estilizado, assim, deixar uma cara melhor no nosso projeto, mas coisas bem simples mesmo que o próprio Bootstrap já entrega pra gente, beleza? Então aqui a gente vai passar uma class dentro aqui do body e a gente vai colocar container, que é pra gente ter um conteúdo que não fique até as bordas do projeto. A gente vai colocar BG Dark, então a gente vai colocar um plano de fundo, a cor de fundo mais escura. O texto aqui eu vou colocar um text light aqui, para ele já ficar com um texto em branco. Vou colocar que o texto tem que ser centralizado, então text center. E vou colocar aqui um padding de todos os lados aqui do meu body, um pad de 5, beleza? Para ficar ainda mais legal, além da minha lateral aí, o que o container já vai fazer, eu também coloquei um padding aí para ficar ainda mais legal o projeto, beleza? E aqui no H1, galera, eu vou colocar uma margem inferior, então vou colocar class aqui, MB2, uma margem button aqui, da intensidade 2 aqui das classes do Bootstrap. Então dessa forma eu já consigo deixar o projeto aqui um pouquinho mais estilizado aqui, beleza? Se eu volto aqui para o meu projeto e atualizo, eu já tenho aqui o plano de fundo aqui, a cor de fundo mais escura, e tenho aqui o texto em branco aqui com o nosso rastreio de encomendas. Beleza, então eu falei que a gente vai construir o formulário, então vamos lá para o nosso formulário, galera. A gente vai construir aqui sim um formulário com o método post. Método post aqui. Eu vou colocar aqui algumas classes do Bootstrap, galera, só para deixar realmente o nosso exemplo um pouquinho melhor aí de ser visualizado. Então vou colocar uma classe aqui de linha, então row aqui, vou colocar um justify content center, porque ele vai centralizar esse meu conteúdo horizontalmente, né? Utilizando aí as classes do display flex aqui que o Bootstrap já dá pra gente também. Beleza? Dentro desse cara eu vou colocar duas divs, beleza? Uma div que vai ser a div de um campo, o campo do código, e uma div que vai cuidar do meu campo de botão. Beleza? Vou colocar uma classe nessa div também, que vai ser a
auto. Vai ser uma coluna automática, ela vai calcular a quantidade de colunas que ele deve exibir aqui dentro da página, beleza? Então aqui eu tenho duas divs, vou criar essa e mais uma. Por enquanto eu vou preencher somente essa e depois eu duplico ela. Beleza? Aqui dentro, galera, eu vou ter aqui um input, né? O input aqui que vai ser do tipo text, então type text. Beleza? Depois aqui, eu vou definir uma classe aqui que é a classe form control, porque ele já deixa estilizado aqui segundo o Bootstrap. Aqui eu vou colocar um placeholder, né, porque ele não tem uma label para mostrar aí o que é esse campo. Então eu vou chamar aqui de código de rastreio. E vou colocar um name nele. O name dele vai ser código. Beleza? Código aqui. Já tenho o meu input aqui. Eu vou duplicar esse carinha aqui. Beleza? E aqui eu vou colocar o meu botão, né? Então aqui vai ser um button. Type submit. Vou colocar algumas classes aqui nesse botão, vou colocar a classe btn para ele formatar como botão e btn primary para ele colocar a cor aqui, aquela cor azul padrão aí do Bootstrap. Então aqui vai ser consultar. Beleza? Tenho esse carinha criado aqui, vamos salvar e vamos testar aqui no nosso navegador se ficou legal esse nosso projeto. Vamos ver? Olha que bacana que ficou, galera. Já mostrou aqui, já ficou bem estilizadinho e já dá pra gente testar. Se a gente está alguma coisa aqui consultar, ele está realmente enviando esse nosso post aqui do formulário, né? E com isso aqui a gente já consegue testar esse código de rastreio, né, aqui dentro das nossas encomendas. Então, já que já dá para testar esse cara aqui, esse post aqui, já dá para a gente começar a construir as classes aí de integração com os correios, né? Então, galera, como a gente falou para o Composer, que é a pasta que vai guardar as classes, essa pastinha app aqui, a gente vai criar as pastas das classes aqui dentro. A primeira pasta que a gente vai criar é o Web Service. Dentro dessa pastinha Web Service aqui, a gente vai criar uma pasta chamada Correios. E dentro da pastinha Correios, a gente vai criar uma classe, né, um arquivo agora chamado rastreio. Beleza? Rastreio.php. Beleza? Vamos abrir aqui o PHP dessa classe. A primeira coisa é definir o namespace dela. O namespace dela é app, que a gente já indicou para o Composer, /, web service, /, correios. Beleza? O nome da classe aqui, o nome da classe é rastreio, que a gente acabou de definir. E aqui dentro a gente vai implementar os métodos e também todas as propriedades aí que essa classe precisa. Galera, uma propriedade muito importante que a gente vai definir aqui como constante dessa classe é a URL base da API, né, que a gente vai requisitar. Porque além dessa URL base ser utilizada na consulta da API, a gente também vai utilizar essa URL base para conseguir as imagens de cada um dos status que o correio retorna para a gente. Então eu vou criar aqui uma constante, então const URL_base. E eu vou colocar aqui, galera, a URL base dessa API. A API, galera, que a gente vai utilizar aqui vai ser https://proxyapp.correios.com.br. Beleza, galera? Essa é a API que a gente vai utilizar aqui no vídeo de hoje. E aqui em cima eu vou colocar um comentário que é a URL base dos serviços da API de rastreio. Beleza? Então, galera, aqui a gente tem a URL base e a gente também precisa de um método que utilize essa URL para requisitar o rastreio lá dentro dos correios. Então, para isso a gente vai criar uma URL, um método aqui, né, que vai chamar essa URL, um método público que vai ser estático, porque eu não preciso da instância dessa classe, então public static function, consultar rastreio. Para esse método funcionar, a gente precisa passar o código, né, o código de rastreio que a gente vai enviar pelo nosso formulário. Beleza? Vou colocar um comentário aqui, método responsável por realizar a consulta no endpoint dos correios. Beleza? Esse cara vai receber uma string e ele vai retornar para a gente um array de dados. Esse array vai conter todos os dados aí do nosso objeto, desse objeto que está sendo rastreado, né? Dessa consulta aqui. Galera, aqui dentro para as nossas requisições a gente vai utilizar o cur, né? E a primeira coisa que a gente precisa fazer é iniciar o novo buffer do cur. Então a gente vai colocar uma variável chamada cur, que vai receber cur_init. Beleza? Vou até colocar um comentário aqui em cima, galera, que a gente está iniciando o cur. Então inicia o cur. Beleza? Abaixo dele, galera, a gente vai começar a configurar o nosso cur, né? A nossa requisição. Então vou colocar um comentário aqui que é configura a requisição do cur. Beleza. Então aqui a gente vai colocar cur_setOpt_array. A gente passa o nosso cur aqui, que é a nossa instância ali, né? Aquele nosso resource ali. E aqui dentro eu passo um array aqui com todas as configurações que eu preciso utilizar. Essas configurações eu vou utilizar as próprias constantes do cur. Vou definir com cur_opt_url.
que vai receber self, que eu vou utilizar a nossa URL base, né? Self, dois pontos, URL underline base. Então, esse carinha aqui já pegou a nossa URL base aqui do app, porém a gente tem que concatenar com um recurso de rastreio do correio. Então, vai ser o seguinte, aqui a gente vai passar /v1, /sro, hífen, rastro. Beleza? Então, a gente tem aqui essa URL aqui, que é o nosso recurso, / o código de rastreio. Então, aqui a gente vai utilizar o nosso código aqui. Beleza? O nosso código aqui já está sendo retornado. Porém, galera, esse código ele precisa ser com letras maiúsculas. Então, se o usuário digitar com letras minúsculas, ele vai dar erro, que ele não vai conseguir encontrar o código. Então, para evitar que isso aconteça, a gente pega aqui esse código aqui, já coloca str to upper e manda aqui o nosso código aqui dentro. Então, a gente garante que essas letras estejam sempre maiúsculas aqui dentro. Beleza? A nossa próxima configuração aqui, galera, deixa eu até minimizar essa barra lateral aqui, acho que vai ficar melhor para a gente digitar. Vou colocar aqui cur opt underline return transfer, tudo junto aqui, porque eu quero que o response dessa requisição aqui seja retornado para a variável ali no momento da execução. Então, eu vou colocar return transfer como true. Beleza? Aqui eu vou passar cur opt underline custom request e eu vou passar aqui a nossa requisição do tipo get, beleza? Só para definir ali que essa requisição vai ser utilizando esse método HTTP aqui dentro do nosso cur, beleza? Então já tenho a URL, já tenho aqui o retorno e já tenho o método get aqui. Basta eu executar agora o cur. Então para isso eu vou criar um comentário aqui do response, né? Que ele vai ter aqui uma variável chamada response mesmo, que vai receber cur underline exec e o nosso objeto do cur aqui. Beleza? Como a gente já aprendeu nos vídeos aqui do canal e principalmente no vídeo sobre cur, a gente precisa fechar a conexão do cur sempre que a gente executar ela. Beleza? Então, para isso eu vou fechar aqui, fecha a conexão do cur. Beleza? Aqui a gente vai colocar então cur underline close e passa o nosso cur aqui dentro. Beleza? Temos aqui a execução e também o fechamento dessa requisição e já dá para a gente testar alguma coisa aqui. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos dar um debug nesse response aqui. E a gente vai executar agora a nossa consulta aqui nesse endpoint aqui dos Correios. Então, beleza, galera. Para isso a gente vai fazer o seguinte. Vamos importar esse carinha aqui para dentro do nosso index ali e fazer a requisição seguindo o nosso post ali dentro. Beleza? Então, aqui dentro do index aqui, index.php, abaixo do autoload aqui a gente vai colocar use e coloca aqui todas as nossas, os nossos namespaces aqui e depois no final a gente vai passar a classe rastreio. Beleza? Aqui eu vou até colocar um comentário aqui que é as dependências, que aqui são as dependências do arquivo. Beleza? Aqui tem a classe rastreio e eu vou chamar essa classe rastreio executando aquele método de consulta. Só que eu vou fazer o seguinte, response vai ser igual. Aqui eu vou verificar se eu recebi o post ali desse código, né? O código que está chegando ali. Então, para isso eu vou fazer o seguinte, post código. Se eu receber esse cara, eu quero que execute o método. Se eu não receber, não quero que faz nada. Então, eu vou fazer o seguinte, se eu receber esse código, se eu tiver um i7 desse cara, então, i7, se ele existir, eu quero executar o método. Então, vai ser rastreio, dois pontos, consultar rastreio. E aqui eu passo post código. Se eu não receber o código, eu quero que seja nulo. Beleza? Então, deixo como nulo aqui. Beleza? Eu vou quebrar a linha aqui, acho que vai ficar até mais fácil de visualizar. Aqui é a condição, se existir o código, a gente vai executar esse cara, senão ele vai retornar nulo para a gente. Beleza? Aqui em cima, coloca um comentário, executa a requisição na API dos Correios. Beleza, dessa forma a gente já consegue requisitar, se existir o post código a gente vai ter algum conteúdo. Então deixa eu dar um debug nesse código aqui só para ver se ele está chegando. Vou digitar qualquer coisa aqui e vou executar. Chegou, galera, ele parou aqui nesse carinha. Então se a gente executar essa URL aqui novamente e enviar um conteúdo aqui, ele vai tentar executar na API dos Correios. Vamos ver aqui, consultar. Olha que legal, galera, ele trouxe aqui um conteúdo e disse aqui que o objeto é inválido. Esse response aqui, galera, já é da API dos Correios. Então, esse response que ele está retornando aqui para a gente já é o response da API lá dos Correios trabalhando. Então, a nossa integração já está feita, a gente já conseguiu o resultado. Agora, o que a gente precisa fazer é tratar esse retorno que está em JSON, transformar em array e depois, com esse array aí, produzir a nossa página de retorno desses dados do rastreio.
Beleza? Então, para isso, galera, a gente vai utilizar esse response aqui para transformar o nosso conteúdo da página em formulário ou em resultado, dependendo do conteúdo que tiver dentro desse response. Beleza? Só que para esse cara funcionar, a gente tem que voltar para a nossa classe aqui, retirar esse debug daqui e retornar aqui o JSON decode. Então, JSON underline decode, passo o response aqui dentro, response, vírgula true, porque eu quero retornar tudo em array, beleza? Então aqui é o retorno dos dados em array. Beleza? Tenho aqui o meu response sendo retornado, então aqui dentro do projeto, aqui no index, se eu colocar um debug response, eu vou ter o debug aqui em array agora. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver? Olha que massa, galera, agora eu tenho o retorno aqui em array, né? E aqui a mesma mensagem, que o objeto é inválido, então aqui eu já tenho um conteúdo sendo retornado para a minha página. O que eu preciso fazer agora, galera? Eu posso vir aqui e colocar um código válido para a gente testar qual é o retorno de um código válido dentro da aplicação. E para isso, então, eu copiei aqui um código válido e vou colar aqui dentro desse meu campo. Esse código aqui é um código válido, vamos pesquisar sobre ele. Opa, peraí, deixa eu colocar o debug aqui de volta, no response, antes de pesquisar. E vamos executar. Olha que massa, galera, ele trouxe aqui pra gente esse retorno mais completo, olha que legal. Ele trouxe aqui o array de objetos, dentro do objeto o código dele e os eventos dele. Então aqui o objeto já está entregue, então todos os eventos que esse objeto teve dentro aí da sua logística, né? Desde a saída lá da sua unidade de origem até a unidade de destino onde ele foi entregue. Então com isso aqui a gente já tem certeza que a nossa integração está funcionando e agora a gente pode validar se o response aqui tem conteúdo ou não, para imprimir aí o nosso formulário ou imprimir a nossa página de resultado. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro do nosso response, a gente pode fazer já um ternário aqui. Então, a gente vai colocar aqui iset response objetos. Se existir esse carinha de objetos aqui, a gente precisa retornar o nosso formulário, o nosso resultado. Se não existir, a gente vai colocar aqui o nosso formulário. Beleza? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vou copiar esse carinha aqui do formulário e vou colar aqui embaixo. E aqui, galera, vai ser o seguinte, se tiver um conteúdo de objetos, retorna result.php. Se não tiver, retorna form.php. Beleza? Vamos ver se ele vai funcionar? Eu vou acessar aqui e deu um erro aqui. Ah, galera, foi mal, deixei sem umas aspas aqui. Deixa eu voltar aqui. Agora funcionou. E aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aquele código que eu já tinha digitado aqui e vou consultar ele. Consultei, ficou em branco aqui, galera. Por quê? Porque ele carregou o resultado e não o formulário, porque o meu response tem dados. Agora basta a gente construir aqui a nossa validação no resultado para que tudo isso aqui possa funcionar e a gente crie o nosso final aqui do projeto, que é a exibição desse rastreio de uma forma bem bonita aqui dentro do projeto. Então, para isso, galera, a gente vai abrir aqui nosso menu lateral para pegar o arquivo result.php, que não tem nada. E agora a gente vai criar a iteração desses objetos do retorno, né? Porque se a gente abrir o PHP aqui e colocar um debug desse cara, galera, vamos colocar um debug aqui do response, né? Nesse momento aqui onde a gente está com o response já criado aqui, né? Já consultado. Então, se a gente executar novamente, a gente vai ter aqui esse array de dados. Então, o que a gente tem aqui, galera? A gente tem o primeiro item, que são os objetos. E dentro dos objetos, a gente tem um array aqui com índices sequenciais, né? Índices numéricos, e a gente vai obter cada objeto aqui. No caso, a gente pesquisou apenas um, né? A nossa integração é apenas para um objeto, então ele está trazendo apenas um aqui para a gente. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Nesse caso aqui, a gente vai colocar um for each em response objetos, porque a gente já sabe que existe, senão ele não entraria aqui dentro do result.php, né? Eu vou colocar as objeto. Então a gente vai criar uma variável chamada objeto para cada item desse meu array de objetos. Então aqui itera os objetos retornados. Beleza? Aqui dentro, galera, se a gente der um debug, eu peguei somente o item de objeto, né? Que é esse item aqui, é o que está aqui dentro. Beleza? Se eu atualizar, trouxe aqui esse cara e vamos exibir esse código do objeto aqui, tá, galera? Então vamos fazer o seguinte, aqui eu vou até colocar um comentário de código do objeto, que eu acho que fica legal da gente exibir aqui. E aqui, galera, eu não gosto muito de fazer isso, mas a gente vai colocar dessa forma aqui no projeto, que é colocar HTML aqui no meio do PHP sendo impresso, né? Então vamos fazer o seguinte, galera, só para deixar mais simples o projeto, tá? Então aqui vamos colocar um H2 aqui. Esse H2 a gente vai colocar uma classe dentro dele de margem top 3, MT3 aqui é uma classe do Bootstrap. E aqui dentro a gente vai passar o código do nosso objeto. Beleza? O código desse objeto
está dentro dessa variável aqui, então dessa variável objeto. E aqui dentro a gente vai passar esse índice aqui, code objeto. Beleza? Vamos ver aqui o que ele vai fazer já pra gente, galera. Eu vou atualizar. Já ficou bem bacana, galera. Já trouxe aqui esse código, né? Então agora o que a gente precisa fazer é verificar se existem os eventos aqui dentro do nosso objeto, né? Então eu vou colocar aqui, verifica os eventos do objeto. Por quê? Quando a gente fez aquele código que não tinha conteúdo, que era inválido mesmo, ele não vinha os eventos. Então a gente precisa exibir a mensagem de erro aí que não tem esses eventos cadastrados. Então vamos colocar aqui if e set objeto eventos. Se não existir esse cara dentro da nossa estrutura aqui, a gente vai exibir uma mensagem de erro. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um debug desse objeto para a gente entender o que esse cara está trazendo para a gente. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui e vou digitar qualquer coisa aqui para ele não ter os eventos aqui. Vamos consultar. Então ele trouxe. Não trouxe os eventos, mas ele trouxe uma mensagem de erro. Olha que legal. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos colocar aqui um comentário, mensagem de erro. E aqui a gente vai fazer o seguinte, mensagem vai ser igual objeto mensagem. Caso ela também não exista por algum motivo, né, como a gente não tem a documentação dessa API que a gente não sabe se ela é obrigatória ou não, então eu vou colocar aqui, caso ela não exista, eu vou escrever uma mensagem genérica de problemas ao buscar dados da API dos Correios. Beleza? Tem a mensagem de erro e agora eu vou criar um alerta no HTML. Beleza? Esse alerta aqui, eu vou criar ele com uma div, então eu vou colocar aqui um echo. Vou criar uma div aqui, class alert, que é a classe do Bootstrap mesmo, alert warning, que eu vou criar apenas um alerta ali, não vai ser realmente uma mensagem vermelha ali e tal, vai ser uma mensagem mais amarelinha. E eu vou colocar aqui a mensagem que eu tenho de erro aqui e vou fechar a minha div aqui no final. Beleza? Só que eu não posso continuar o meu projeto aqui, né? Eu não posso continuar essa impressão aqui desse evento, né? Então eu tenho que matar essa execução. No nosso projeto aqui, ele vai exibir apenas um objeto, mas caso a gente faça com mais objetos, é importante que esse nosso for each aqui não morra, porque pode ser que um dos objetos tenha falhado, mas os outros ainda estejam corretos. Então a gente vai colocar um continue apenas, só para ele pular esse índice. Então pula para o próximo índice. Beleza, temos aqui esse cara, vou atualizar aqui para a gente ver. Olha que legal, galera, trouxe a mensagem de erro aqui pra gente porque esse cara aqui não existe. Se eu voltar aqui e colocar o código correto, né, aquele código que realmente existe, não imprime a mensagem de erro porque os eventos existem. E aí sim a gente pode começar a iterar os eventos. Itera os eventos do objeto. Agora sim a gente vai criar um outro for each aqui dentro. Agora vai ser do objeto eventos. E aqui eu vou ter o meu evento aqui, a nossa variável evento. Dentro de cada evento a gente tem um conteúdo específico, a gente vai descobrir agora como é esse conteúdo. Deixa eu atualizar aqui. Aqui eu tenho um código do evento, tenho a descrição, a hora que foi criado, né, alguns detalhes aqui da cidade, né, da unidade. E tenho também aqui, galera, uma imagem, né, eu tenho uma URL de imagem, na verdade uma URI de imagem, porque a gente pode colocar aqui aquele conteúdo da URL base antes para obter essa imagem aqui, vai deixar o nosso projeto bem legal. Tá, então o que a gente vai fazer, galera? Aqui dentro a gente vai construir uma estrutura HTML que vai imprimir cada um dos itens de eventos aqui desse nosso objeto, tá? Então vamos colocar aqui um echo também para a gente imprimir já essa estrutura para a gente. Beleza? A estrutura que a gente vai imprimir, galera, vai ser muito parecida com essa desse alert aqui de warning, só que ao invés de warning a gente vai usar uma outra classe que é o light. Beleza? Vai ser light aqui e a gente vai passar algumas outras classes aqui dentro. A primeira delas é o d-flex, que define aqui o display como flex aqui dentro dessa div, né? Deixa eu só minimizar essa barra lateral aqui para ficar melhor. E aqui dentro eu vou colocar o align items como center, porque ele vai colocar eles centralizados na vertical, então vai ficar super legal quando a gente colocar imagem e tudo mais, vai ficar bem legal. E também aqui dentro, galera, a gente vai passar algumas outras classes também dentro dos itens que a gente vai colocar dentro dessa div de alert aqui pra gente, beleza? Só que antes disso eu vou salvar, só pra gente executar aqui e ver se ele está imprimindo todos os eventos aqui pra gente. Vou atualizar, vamos ver.
Olha que legal, galera. Ele imprimiu aqui as estruturas em branco aqui, que são as estruturas que a gente vai colocar os conteúdos aí desse nosso evento, beleza? Se a gente olhar dentro dos dados do evento, deixa eu colocar aqui um comentário, que aqui é o HTML completo. Se a gente executar aqui e dar uma olhada nos eventos, aqui nos dados desse evento, o que a gente vai ter, galera? A gente vai ter aqui dentro um dado que é a mensagem, a descrição que a gente vai colocar. A gente vai ter aqui uma cidade, ó, cidade UF aqui para a gente colocar também. Só que caso essa cidade aqui não esteja preenchida, se eu deixo aqui ó, sem esse carinha aqui, deixa eu tirar o exit aqui. Nem sempre aparece a cidade, ó, porque lá no primeiro, esse objeto aqui é um objeto importado, então ele veio da China, né? Então aqui eu não tenho a cidade, né, dentro do endereço, eu tenho apenas o nome aqui, que é o nome do país. Então a gente precisa fazer uma condição para imprimir esse cara ou imprimir os dados da cidade aqui. Tem como você colocar todos os dados que estão aqui, tá, galera? Pode colocar mais de um dado aqui para impressão, pode depois melhorar ainda mais esse layout, mas a gente vai fazer com alguns dados mais básicos aqui. Tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro que eu vou criar um array chamado dados aqui. Esse array de dados é que vai cuidar de quais desses dados a gente vai imprimir. O primeiro deles aqui a gente já vai passar que tem em todos, que é a descrição. Então, evento, descrição. Beleza? Depois disso, a gente precisa imprimir a cidade. Então, eu vou criar uma variável cidade que não existe ainda e vou colocar aqui. Caso a cidade não exista, a gente vai ter que passar o nome lá da China, né? Que é o último item aqui. Então, eu vou criar uma variável chamada nome e essas duas não existem. Tá? Então, aqui eu vou deixar um debug criado, só para a gente ver o que ele vai estar retornando. E aqui em cima, eu já vou colocar um comentário que são dados descritivos do evento. E aqui em cima eu vou criar a variável da cidade, então comentário aqui da cidade. Vou deixar ela vazia. E aqui o nome de origem. Esse nome de origem aqui vai ser a variável nome, que também está vazia. Beleza? Se eu executo ela agora, ele vai ficar vazio aqui. Tem só o objeto entrega ao destinatário e esses dois itens estão vazios. Só que eu posso preencher esse conteúdo da cidade aqui. Eu posso fazer o seguinte, galera. E set evento. Dentro do evento eu tenho unidade, que é onde estão aqueles endereços ali, né? E tenho o nó de endereço, que é onde a gente viu ali a cidade aparecendo, né? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, galera. Deixa eu dar um debug aqui em cima, só para confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo, tem cidade UF aqui dentro. Então a gente vai fazer o seguinte, se existir cidade, né, aqui dentro, a gente vai completar aqui esse conteúdo da cidade e da UF. Então, se existir esse cara, coloca um ternário aqui, vou quebrar a linha aqui, vou colocar o seguinte. A cidade concatenada com barra e concatenada com a nossa UF. Beleza? Caso não exista, ficou um pouquinho bagunçado aqui a exibição desse cara, galera, mas dá pra gente entender aqui que é o ternário. Aqui é a condição, aqui é o valor se verdadeiro, tá nessas duas linhas, e o valor se falso a gente vai colocar na última aqui, que vai ser o valor nulo. A gente vai colocar um valor realmente nulo aqui para esse conteúdo, beleza? Se não existir, vai estar nulo. Vamos dar uma olhada aqui o que ele vai fazer. Vou atualizar. Ele trouxe o objeto e trouxe Birigui SP. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Agora, no nome, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que qual que é a variável que está guardando isso, né? Se eu pego aqui esse meu conteúdo e dou um debug aqui no evento e tiro esse meu exit daqui, ele vai me dar o conteúdo aqui do final, né? Que é o último aqui, que é o da China. Deixa eu descer aqui. Eu tenho aqui o da China que ele tem. Dentro da unidade ele tem nome. Então vai ser a mesma coisa, só que aqui eu posso passar evento, unidade, nome. Eu não estou dentro de endereço, eu estou dentro de unidade apenas, tá? Então eu posso passar aqui com um ternário dessa forma. Se existir, vai retornar ele. Se não existir, vai retornar vazio ou nulo, melhor nulo aqui, né? Dá pra gente colocar. E aqui também eu posso até passar direto, sem ser uma variável, eu posso colocar diretamente aqui, né? E apago esse nome daqui. Vamos dar uma olhada aqui que ele vai fazer aqui, beleza? Vou atualizar. Trouxe aqui todos eles, ó, todos com cidade. E o último aqui está com China, mas o meio aqui ele está vazio. Então já estamos com as variáveis aqui meio que completas. E agora basta a gente imprimir dentro dessa nossa estrutura HTML aqui. Então para isso a gente vai colocar uma div aqui. Eu vou colocar um style nela direto, sem ser uma classe do Bootstrap, só para ficar mais fácil aqui para a gente definir. Vou colocar flex 2.1
para definir aqui o tamanho dela como flex zoom aqui. Beleza? Coloquei a div fechada aqui e dentro aqui, galera, eu vou colocar a impressão direta dessa nossa variável dados aqui. Só que eu não posso imprimir um array direto, então eu vou colocar implode. Aqui eu vou passar um if, então ele vai concatenar tudo com um if aqui e passo aqui os meus dados aqui dentro, né? Então vamos ver como que vai ficar. Vou atualizar aqui. Olha que massa, galera, já trouxe aqui todos os status aqui pra gente, todos os eventos aqui que foram criados. Porém, esses carinhas aqui estão com um if aqui criado porque ele não tem o último dado. Então ele ficou até um pouco estranho, só que a gente consegue resolver isso fazendo o quê? Colocando um array filter aqui. Array filter ele vai remover tudo que é nulo dentro desse meu array. Então, como a gente definiu que quando não tem é nulo, ele vai trazer pra gente aqui de uma forma mais bonitinha esse meu retorno. Olha que legal, trouxe somente os dados que existem dentro desses eventos aqui. Uma outra coisa bem legal que a gente precisa colocar aqui, galera, é a hora, a data e hora, né, que isso aconteceu. Então a gente vai colocar uma div aqui, a gente vai colocar um style nela também. A gente vai colocar uma div aqui e a gente vai colocar um style nela também, galera. Esse style aqui vai ser de tamanho. Eu vou colocar um width aqui de 200 pixels, acho que vai ficar legal. Né? Depois eu aumento um pouquinho a lateral aqui do navegador pra gente ver. E aqui, galera, dentro dela a gente vai colocar um span. Estou seguindo uma estrutura do próprio Bootstrap, tá? Para fazer um efeito legal aqui na tela. Vou colocar uma class aqui. Dentro dela eu vou colocar um badge. E esse badge aqui, galera, eu vou colocar bg-dark. Beleza? Ele vai colocar aqui um fundo mais escuro nele. Vai ficar bem legal a exibição desse meu item aqui de data e hora, né? Então eu vou colocar aqui esse carinha aqui. Já vou fechar o meu span. E dentro dele eu preciso passar a data e hora, né? Vamos ver aqui qual que é o campo que tem a data e hora, né? Aqui eu vou colocar evento, né? Na verdade, evento, deixa eu atualizar aqui. É o campo DTHR criado, beleza? A gente vai usar esse carinha aqui dentro. Então, aqui dentro do HTML aqui, eu vou colocar date. Aqui eu vou passar uma estrutura da data que eu quero criar. A estrutura vai ser dia/mês/ano, um crase A. Contra barra S, porque o S aqui é um caractere reservado, então aqui estou escapando ele. Vou colocar hora, minuto e segundo. Beleza? Depois eu passo str2time e passo aqui esse nosso evento e o nosso DTHR criado, beleza? DTHR criado. Então dessa forma eu já consigo imprimir aí a hora, a data e hora desse evento aqui. Deixa eu apagar, vamos ver aqui como que vai ficar. Olha que massa, galera, trouxe aqui todos os dados aqui, ó, dessas datas e horas aqui dos eventos que aconteceram dentro desse objeto. Então já começou aqui a ter uma estrutura um pouco melhor aqui de exibição. E agora, para ficar perfeito esse nosso projeto aqui, a gente vai exibir as imagens de cada um dos status, que aí sim vai dar uma cara muito legal aqui ao projeto. Para isso então, galera, a gente vai vir aqui em cima, só para deixar um pouco acima aqui da cidade, eu vou colocar aqui um comentário de imagem. Né? E eu vou colocar um debug aqui do evento, só para lembrar qual é o campo de imagem que a gente vai ter. Esse campo de imagem é o URL ícone, beleza? Então aqui em cima a gente vai fazer o seguinte, imagem vai receber e set evento URL ícone. Se eu tiver uma URL ícone definida aqui, eu vou retornar aqui uma estrutura HTML da imagem. Se eu não tiver, eu vou retornar vazio. Beleza? Aqui eu posso retornar vazio porque eu vou imprimir direto e não vou fazer essa condição aqui do nulo. Né? Então aqui, galera, eu vou fazer o seguinte. Essa estrutura eu vou começar ela com uma div class aqui. Class não, vou colocar um style aqui e vou definir um tamanho. Width de 150 pixels. Beleza? 150 aqui. E vou fechar essa div aqui. Dentro dessa div a gente vai colocar a nossa imagem. Beleza? Então dentro aqui a gente vai colocar img src de source. E aqui a gente passa a URL da imagem, que eu tenho aqui, evento, URL ícone. Só que essa URL ela não está completa, ela está só a URI dessa URL aqui. Então, para isso eu preciso concatenar com a URL base lá da minha classe rastreio. Então, é rastreio, URL base. Beleza? Aqui eu concateno direto porque ele já tem uma barrinha aqui. Beleza? E aqui basta eu fechar aqui essa minha imagem aqui. Porém, rastreio não existe nesse arquivo, não foi incluída. Então eu venho aqui no index e copio essa dependência aqui do arquivo e coloco aqui nesse result também. Beleza? Essa imagem aqui, ela deve ser carregada se existir e ela não deve ser carregada se ela não existir.
E aí, para imprimir dentro do nosso HTML, basta a gente colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui no começo. Então, imagem aqui dentro. Beleza? Deixa eu abrir um pouquinho o navegador aqui e vamos testar para ver se vai funcionar. Deixa eu atualizar. Olha que massa que ficou, galera. Ficou muito bacana. Agora a gente tem aqui as imagens, os ícones aqui que o próprio correio retorna pra gente. A mensagem aqui de cada um dos eventos e a data que isso aconteceu. E caso a gente execute um código que não existe, um código inválido aqui, a gente acaba recebendo a informação de código inválido. Se a gente executar aqui um código que talvez seja válido, porém ele não existe, ele vai retornar para a gente objeto não encontrado na base de dados do correio, que é uma outra mensagem de erro que o próprio correio retorna para a gente. E com isso você consegue requisitar aí todos os códigos de rastreio utilizando as próprias APIs do correio e ter um retorno aí bem estilizado da forma que você precisar dentro do seu sistema. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje, onde aprendemos a fazer uma integração de consulta dos códigos de rastreio, dos dados de rastreio de encomendas do correio, utilizando a própria API que o app dos correios utiliza, com retorno bem simplificado em JSON e sem precisar de nenhuma autenticação, além de também montarmos um projeto realmente com front-end bem estilizado, utilizando o Bootstrap para fazer as consultas e exibições dos dados desses rastreios. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí e uma delas é que logo logo vai sair a loja do WDev, galera. Tem um monte de coisa legal lá, então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal. Galera, por hoje eu vou ficar por aqui que eu tenho que terminar essa louça aqui, mas ó, tem um montão de vídeo aí para você curtir, então é só clicar nos vídeos aqui do lado e continuar seguindo os conteúdos do canal. Então, até o próximo vídeo.